qual foi o estigma colocado sobre Jeroboão? Toda vez que Jeroboão for citado, ele será citado como alguém que fez uma nação inteira pecar e, por conseguinte, levou essa nação à destruição no ano 722 a.C., pelos assírios. Eu fiquei pensando nisso e me veio à mente algo que eu já falei para vocês em exposições anteriores. Algo que eu já disse para vocês em outras exposições. Não se esqueça, você é o responsável pela maneira como as pessoas se lembrarão de você. Daqui a 10, 15, 20, 30 anos, quando as pessoas olharem para você, se lembrarem de você, eu pergunto, o que elas dirão? Nós somos os responsáveis por isso. O legado que construímos é um legado que pode arrancar sorrisos nas pessoas ou pode arrancar delas palavras depreciativas. Esse é o caso de Jeroboão. Então, daqui para frente, enquanto estivermos estudando o primeiro e o segundo livro de Reis, principalmente no que tange ao reino do norte, porque no reino do sul ainda houve reis tementes a Deus, que foram realmente destacados por Deus como homens que tiveram seu valor. Mas no reino do norte, não. Eu falei reino do norte, reino do sul, perdão. Ainda houve reis lá que foram usados por Deus, mas o reino do norte, todos se corromperam. E essa frase, ela sempre será dita e será apresentada pelo escritor dos livros de Reis para mostrar a que ponto chegou Jeroboão. Pois bem, depois de Jeroboão ter tentado, de alguma maneira, lançar mão do profeta que havia profetizado contra o altar que ele havia erigido em Betel, vocês se lembram, né, da história, e a sua mão ficou ressecada, ele pediu ao profeta que orasse a Deus, o profeta orou, e ele tentou de alguma maneira enganar o profeta, para que o profeta fosse com ele para o palácio. A palavra de Deus vai nos dizer que Abias, o filho de Jeroboão, adoeceu. Nós não estamos falando de um bebê, nós já estamos falando de um príncipe, de um rapaz, que chegou a conquistar, olha que interessante, foi o único da dinastia de Jeroboão que recebeu algum tipo de elogio da parte do Senhor. Esse rapaz, Abias, adoeceu. E o que é que Jeroboão faz? Ele não tinha intimidade com o Senhor. Ele não podia consultar ao Senhor como tantas vezes Davi fez. O que é que Jeroboão faz? Sabendo que Aías, o silonita, aquele que havia dito que ele reinaria sobre Israel, estava ali naquela região, ele pede para que sua esposa se disfarce e vá até o profeta para saber dele o que aconteceria com o menino. Alguns estudiosos, eles chegam a dizer que Jeroboão não foi pessoalmente, até mesmo por conta do seu orgulho. Mas é fato de que Jeroboão não tinha nenhuma intimidade com Deus para consultar a Deus, para falar, para orar a Deus e perguntar acerca do seu filho. Ele então manda sua esposa, disfarçada, se encontrar com Aías. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo 1, que nos diz assim: naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo.
leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a esse menino. E assim fez a esposa de Jeroboão. Ela se disfarçou e foi até Aías. A palavra de Deus diz que Aías já não enxergava satisfatoriamente. E aqui entra uma questão, talvez até por saber disso, que Aías já era idoso e não enxergava satisfatoriamente, é que Jeroboão pediu para que sua esposa se disfarçasse. O texto não diz, mas não seria um absurdo pensarmos nisso, principalmente em se tratando de Jeroboão. O fato é que ela fez, como Jeroboão disse, ela foi até Aías, mas de nada adiantou. Deus avisou o profeta Aías que a esposa de Jeroboão vinha a ele disfarçada e mostrou ao profeta o que o profeta deveria dizer à esposa de Jeroboão. Está aí a partir do versículo 4. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou, e foi a Siló, e entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém, o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, porque há de ser que entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse-lhe ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. E que duras novas eram essas, irmãos? O menino morreria assim que ela pisasse na cidade. O juízo de Deus sobre a casa de Jeroboão estava começando. Irmãos, aqui eu quero abrir um parêntese e dizer uma coisa para vocês muito perigosa. Nós estamos vivendo num tempo onde o pecado tem sido romantizado e o juízo de Deus tem sido suavizado. Irmãos, não há como negligenciarmos o juízo de Deus. O juízo de Deus virá. Nós estamos vivendo num tempo de tanta impiedade, tanta injustiça, tanta corrupção. Você liga a televisão, o meio político está tão elameado no meio de notícias absurdas que nós ficamos sabendo. A injustiça tem imperado no mundo político, no mundo artístico, na sociedade de forma geral. Você vê injustiças sendo praticadas aqui e ali, que às vezes nós somos tentados a fazer a Deus orações imprecatórias. O que são orações imprecatórias? São orações pedindo a Deus para executar o seu juízo, porque é muita impiedade, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Infelizmente, nós estamos vivendo nesse mundo e isso só irá piorar. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus Cristo disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. E é o que está acontecendo. Não tem havido amor, não tem havido tolerância, não tem havido respeito. Vocês viram agora recentemente o que aconteceu na Espanha com aquele jogador de futebol, Vinícius Júnior. Vocês viram agora recentemente duas influencers que têm milhões de seguidores visitando, não é? Uma comunidade onde há meninos pobres, uma comunidade bem carente na região onde elas moram, e elas mostrando ali um racismo velado, não é? Ao dar àqueles meninos um bichinho, não sei se vocês acompanharam a notícia, deram para aqueles meninos
um bichinho de pelúcia, um macaquinho de pelúcia e bananas para os meninos. Isso foi noticiado na mídia. Você vê o que anda acontecendo na nossa política, você vê o crescimento da imoralidade, você vê o crescimento da maldade, guerras acontecendo, milhares de vidas sendo ceifadas, e você fica como um telespectador observando isso, e às vezes algum tipo de sentimento pode brotar no nosso coração e nós começamos a questionar o Senhor. Até quando, Senhor? Irmãos, não percamos a esperança. O juízo de Deus virá. Deus irá julgar o mundo. O cálice da ira de Deus ainda não está completo. Deus ainda está dando ao mundo oportunidades e mais oportunidades para que o mundo se arrependa. Mas as coisas irão de mal a pior. E, infelizmente, muitos que deveriam estar nos púlpitos pregando sobre a justiça de Deus, eles estão nos púlpitos suavizando a justiça de Deus. Não se fala da justiça de Deus, não se fala do caráter justo de Deus, se fala do amor de Deus, se fala da bondade de Deus, mas não se fala do caráter justo de Deus. Eu gosto muito de Romanos 11, 22, não está aqui, mas eu gosto muito quando o apóstolo Paulo diz assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. O Deus que é extremamente gracioso, que foi capaz de enviar seu Filho ao mundo para morrer no nosso lugar, também é o Deus que punirá o mundo com sua justiça. E aqui está o começo do juízo de Deus sendo derramado sobre a casa de Jeroboão por causa de toda a sua impiedade. Então, quando eu leio 1 Reis capítulo 14, isso precisa trazer ao meu coração descanso. Quando eu vejo tanta injustiça sendo praticada hoje, eu preciso descansar no Senhor e saber que, no momento certo, Ele julgará o mundo. E toda essa injustiça, tudo isso que nós temos visto hoje acontecer ao nosso redor, será julgado pelo Senhor. A justiça de Deus virá, irmãos. A justiça de Deus virá. Muitas vezes nós somos impacientes e queremos que Deus acelere as coisas, mas aí nós esbarramos na graça, que ainda está com as suas portas abertas. A graça está com suas portas abertas. Ainda há oportunidades. Ainda há esperança para muitas pessoas. Mas haverá um momento em que, assim como Deus fechou a porta da arca, Ele também fechará a porta da graça. E o juízo dele será derramado sobre todos aqueles que não atravessaram essa porta. Isso é uma coisa que vai acontecer. Então, olhemos para 1 Reis capítulo 14 e pensemos num Deus que tem tudo sob controle, num Deus que anda permitindo muitas coisas acontecerem, e Ele tem propósitos nisso, para que a seu tempo sua justiça seja derramada. Irmãos, eu tenho tido essa experiência com Deus. Quando eu vejo coisas acontecerem e aquilo produz uma indignação no meu coração, eu me lembro de uma coisa: é só isso que eles terão. Esses pequenos momentos de triunfo, esses pequenos momentos de glória, é só isso que o mundo terá. O que nós temos, o que nos espera é eterno. Mas, irmãos, o que vem por aí sobre a vida daqueles que rejeitam a Cristo não é algo que pode ser simplesmente dito com palavras. A justiça de Deus chegará. Deus deu a Jeroboão todas as oportunidades do mundo para que Jeroboão se arrependesse e cresce em Deus, guardando os seus mandamentos e obedecendo a Deus. Mas Jeroboão se tornou cada vez mais ímpio, cada vez mais dominado pela cegueira, cada vez mais dominado pela maldade, pela impiedade, a ponto de Deus agora iniciar o processo de julgamento da casa de Jeroboão. Então, irmãos, ao invés de orarmos pedindo a Deus que acelere o processo, vamos orar pedindo a Deus que tenha misericórdia
e que quebrante o coração de muitas pessoas que ainda estão debaixo da ira de Deus. Pois bem, o que é que acontece então? Deus coloca na boca de Aías a profecia contra a casa de Jeroboão. Acompanhe comigo a partir do versículo 7. Veja só como será o julgamento da casa de Jeroboão. Vai, dize a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel: porquanto te levantei do meio do povo, e te pus por príncipe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e o dei a ti, e tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes, tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste, e fizeste outros deuses e imagens de fundição, para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão. Agora preste atenção, irmãos, no que o Senhor falará. Destruirei de Jeroboão todo o homem, até ao menino, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer dos de Jeroboão na cidade, os cães o comerão. O que morrer no campo, as aves do céu comerão. Porque o Senhor o disse: tu, pois, levanta-te, vai para a tua casa, entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. Veja só o juízo, o julgamento, a profecia contra Jeroboão. E quando você vai ler o primeiro e o segundo livro dos reis, você vai vendo isso se cumprindo cabalmente. Realmente isso aconteceu, o menino morreu, e dos da casa de Jeroboão, ele foi o único sepultado dignamente, porquanto se achou nele algo bom. Os demais foram mortos de forma vergonhosa. Assim morreu Jeroboão, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. É o que está aí, a partir dos versículos 17. Veja só. Então a mulher de Jeroboão se levantou, foi, chegou a Tirza. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. E o sepultaram, e todo Israel o pranteou, conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério de seu servo Aías, o profeta. Quanto ao mais dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Foram os dias que Jeroboão reinou 22 anos, dormiu com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. A partir dos versículos 21 a 31, nós vamos tomar conhecimento de Roboão, o filho de Salomão, o rei do reino do sul, que também havia se corrompido. Eu quero ler para vocês o texto, mas eu não vou me concentrar em Roboão. Eu confesso para vocês que o que me chamou a atenção aqui foi Jeroboão, e eu volto nele daqui a pouco. Mas lá a partir do versículo 21, lemos o seguinte: e Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe, Naamá, amonita. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com os seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos, mais do que todos os seus pais fizeram. Porque também eles edificaram altos, estátuas, imagens de Azerá, sobre todo o alto outeiro, e debaixo de toda a árvore verde. Havia também sodomitas na terra. Fizeram conforme
a todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Ora, sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e levou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito, e em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos chefes da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam e depois os tornavam à câmara da guarda. Quanto ao mais atos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Maldade, maldade, justiça, justiça. Essa é a tônica do início da história dos dois reinos. E as coisas irão de mal a pior. Então, como eu disse para vocês, eu não quero me concentrar em Roboão. Eu quero me concentrar em Jeroboão, no que aconteceu com Jeroboão. E a partir de agora, eu gostaria de aprender com vocês algumas coisas aqui. Eu quero aprender com vocês algumas lições, não é? Com a vida de Jeroboão, principalmente nesse último relato do capítulo 14. Primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, as razões pelas quais buscamos a Deus fala muito a nosso respeito. Jeroboão estava diante do altar em Betel, o profeta veio profetizar contra o altar, a palavra de Deus diz que o rei Jeroboão tentou agarrar o profeta, sua mão ficou ressecada, ele então pede ao profeta que ore a Deus para que cure sua mão. Agora, o filho dele adoece, está entre a vida e a morte, ele pede para que a esposa vá até Aías, o silonita, se disfarce, perguntando ao profeta o que acontecerá com o filho. Observe que Jeroboão não busca o Senhor em momento nenhum, num ato de contrição, de arrependimento, de tristeza pelo seu próprio pecado. Ele sempre está interessado em buscar o Senhor para obter do Senhor algum benefício próprio. E isso mostra muito acerca de algumas pessoas. Irmãos, existem pessoas que só procuram a Deus para obter dele algum favor. Existem pessoas que só vão às igrejas, que só vão ao Senhor para que o Senhor resolva os seus problemas. Mas lá em João capítulo 4, a palavra de Deus diz que o Senhor busca verdadeiros adoradores. É claro que nós temos da parte do Senhor a oportunidade de buscá-lo para que tenhamos as nossas necessidades supridas. Não é errado você buscar o Senhor para que Ele atenda alguma necessidade sua. Mas, irmãos amados, eu pergunto para vocês, qual deve ser a razão ou o motivo maior da nossa busca pelo Senhor? Certa vez eu ouvi uma frase que diz o seguinte, que a maioria dos cristãos busca a Deus mais por medo do inferno do que por aquilo que Ele é. Entende? Existem pessoas que estão mais interessadas naquilo que o Senhor lhes pode dar do que naquilo que o Senhor pode fazer nelas. Então, as razões pelas quais buscamos a Deus fala muito a nosso respeito. Há muitas pessoas que só estão interessadas em Deus porque sabem que Deus pode resolver ou preencher uma determinada lacuna na sua vida. Mas eu pergunto para vocês, irmãos, é assim que o nosso Deus merece ser buscado? Nós acabamos de cantar aqui que nós o louvaremos, não importam as circunstâncias. Conta-se uma história, eu falei isso ontem para uma irmã muito querida, uma pessoa com quem eu estava conversando. Conta-se uma história de um pastor cuja esposa
enfrentou uma luta duríssima contra o câncer. Ela lutou muitos anos contra o câncer, lutou, até que ela morreu. No domingo que ela havia morrido, o pastor a sepultou, celebrou a cerimônia fúnebre. À noite, o pastor estava na igreja para pregar. A igreja ficou atônita. Todos ficaram perplexos, porque esperavam que o pastor não fosse pregar naquele dia, mas à noite ele estava na igreja pregando. E as pessoas começaram a perguntar como ele conseguia. E ele, percebendo essa algazarra na igreja e percebendo que havia um ponto de interrogação na cabeça dos membros de sua igreja, ele deu a seguinte resposta que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse assim para a igreja: irmãos, um dia, eu e você, assim como minha esposa, estaremos diante de Deus, louvando a Deus, sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo de dor, sem nenhum tipo de perplexidade. Estaremos leves, louvando a Deus, porque nós o contemplaremos e não conseguiremos ficar de boca fechada. O louvor a Deus no céu é um louvor causativo, ou seja, quanto mais eu contemplo a formosura do Senhor, mais eu serei levado a louvá-lo. Não é uma opção, é uma causa. Deus é a causa, a glória de Deus será a causa. Então no céu, nós o louvaremos, sem nenhum tipo de dificuldade, nada apertando nosso coração, nada, absolutamente nada, trazendo algum tipo de dificuldade para nós. Aí ele disse assim: essa vida, esse mundo, é o único momento que eu tenho para louvá-lo no meio da dor. Ou seja, é aqui que eu irei louvá-lo, glorificá-lo numa circunstância adversa. E eu preciso aproveitar isso. Ou seja, na cabeça desse pastor, louvar a Deus no meio da adversidade é uma oportunidade para estreitar esse laço de comunhão. Entende? Irmãos amados, nós precisamos ter algumas coisas definidas no nosso coração. E uma delas é essa: te louvarei, não importam as circunstâncias. Te buscarei, independente das adversidades, dos problemas, das limitações que a vida me oferece. Só nessa vida é que teremos essa oportunidade. Só nessa vida é que teremos a chance de mostrar ao Senhor se somos verdadeiros adoradores ou não. O céu é uma consequência. O que acontecerá lá é totalmente diferente do que acontecerá aqui. Porque a circunstância lá será diferente da circunstância aqui. Vocês estão entendendo? Então, as razões pelas quais buscamos a Deus fala muito a nosso respeito. A tendência, geralmente, é assim que acontece. Não deveria, mas é assim que acontece. Quando estamos passando por tribulações, quando estamos passando por um processo educativo do Senhor, porque as tribulações na nossa vida, muitas delas têm efeito pedagógico, são educativas, não é? Então, quando estamos passando por isso, muitas vezes mostramos ser as pessoas mais espirituais da terra. Participamos de todos os cultos, estamos o tempo todo orando, estamos o tempo todo jejuando, estamos o tempo todo buscando a face do Senhor. Mas percebam que quando a situação ela arrefece, quando ela esfria e quando as coisas começam a voltar à normalidade, percebam como aquele crente de outrora já não é o mesmo. Relaxamos, já não oramos como antes,
já não louvamos como antes, já não estamos mais presentes na igreja como antes. Por quê? Porque a nossa adoração, a nossa busca pelo Senhor, muitas vezes é condicionada pelas circunstâncias. Então veja só Jeroboão, ele buscou a Deus, de certa forma, através de um intermediário, ele terceirizou alguma coisa, mas sempre pensando nele, sempre pensando no seu benefício próprio. E vocês se lembram semana passada que mesmo depois de ter visto a sua mão voltar ao normal, depois da oração do profeta, mesmo depois de ter visto um milagre acontecer no seu próprio corpo, ele ficou mais ímpio, mais desobediente, ele desobedeceu, ele foi mais infiel ainda. Então nós precisamos, irmãos, ter no nosso coração algumas coisas bem definidas. E uma delas é justamente isso. Meu Deus, eu serei o mesmo com o Senhor, com ou sem dificuldade, com ou sem tribulação. Se o Senhor me acha fiel no momento da adversidade, o Senhor me terá fiel no momento da tranquilidade. Então eu quero repetir e encerro essa primeira parte e passo para a segunda aplicação. As razões pelas quais buscamos a Deus fala muito a nosso respeito. Mas eu aprendo uma segunda coisa aqui. Seja você mesmo. Não há disfarces diante de Deus. O que a mulher de Jeroboão fez? Se disfarçou. Isso prova que ela não conhecia o Deus de Israel. O que foi que ela fez? Foi até Aías disfarçada. Irmãos, não adianta. Abraham Lincoln disse uma coisa muito interessante, uma frase que me veio aqui agora na minha mente. Ela não está aqui, mas a frase diz assim: eu posso enganar poucas pessoas durante muito tempo. Eu posso enganar muitas pessoas durante pouco tempo. Mas eu não consigo enganar todas as pessoas todo o tempo. Sabe, irmãos, quem somos nós? Deus conhece nosso coração. Ele sabe se você está aqui nessa noite de forma sincera. Ele sabe se você está aqui nessa noite de forma interesseira. Ele sabe quais são as razões que trouxeram você aqui. Estamos sendo sinceros? Quando nós cantamos os louvores aqui, cantamos de forma sincera. Quando nós estamos ofertando ao Senhor, nós estamos ofertando de forma sincera. Quando você oferta a Deus, realmente, dentro do seu envelope, está seu coração, está sua gratidão. Você está fazendo isso, mostrando ao Senhor toda a sua gratidão por Ele estar cuidando de você, ou dentro desse envelope tem algum tipo de troca que você quer fazer com o Senhor. Irmãos, eu não tenho essa prerrogativa, eu não sou onisciente, eu não sou de maneira nenhuma detentor do atributo que só pertence a Deus de conhecer os nossos corações. Eu não tenho essa característica. Então eu não sei se você está aqui de forma sincera ou não. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Caim não foi rejeitado pelo Senhor por causa de sua oferta. Ele ofereceu uma oferta de cereais, enquanto o irmão ofereceu um animal em sacrifício. Muitos erroneamente dizem que Deus rejeitou a oferta de Caim, porque a oferta dele não atendeu à prescrição do derramamento de sangue. Mas não é verdade, porque você vai encontrar na lei de Moisés as ofertas de cereais. Deus também aceitava a oferta de cereais. O que fez Deus rejeitar Caim foi a sua falta de sinceridade. Ele não estava sendo sincero no culto dele. Há muito culto sendo rejeitado hoje por muitas pessoas. Há muito culto sendo rejeitado por Deus, oferecido por muitas pessoas. Porque não é um culto sincero, irmãos. E a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz que há momentos em que o povo de Deus
oferece a Deus um culto que não é aceitável a Deus. Não adianta nós tentarmos mostrar, sermos alguma coisa, se não somos. Nós temos que ser sinceros. Irmãos amados, não tenhamos medo de rasgar o nosso coração e de sermos sinceros diante de Deus e de apresentarmos diante de Deus as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Se você tem alguma dificuldade na sua vida, se você tem algum pecado dominando você, se você tem alguma questão a ser resolvida, fale com o Senhor, rasgue o seu coração, seja sincero, mas não vá colocar disfarces diante de Deus, porque não vai funcionar. Ele sabe quem você é, Ele conhece você, Ele conhece a mim, Ele sabe quais são as intenções do nosso coração. A mulher de Jeroboão se disfarçou, e o Senhor disse: a mulher de Jeroboão vem aí, assim e assim lhe falarás. Irmãos, quem somos nós? Que tipo de cristãos somos nós? Quando estamos aqui, estamos realmente aqui? Eu fico sinceramente, às vezes eu sou dominado por alguns sentimentos. Minha esposa vive me corrigindo, vive me chamando assim. Às vezes ela me segura, mas eu fico vendo, não tem como não ver, às vezes, pessoas que vêm na igreja, irmãos, mas não estão aqui. E eu fico me perguntando, por que vieram? Vêm na igreja, mas não estão aqui. O corpo está aqui, mas a mente não está aqui. O coração não está aqui. Uma vez eu acho que eu já contei essa história para vocês, e eu admirei a coragem de uma pessoa. Essa pessoa foi visitada, ela parou de vir à igreja. E nós então pedimos alguns diáconos para visitarem essa pessoa, esse irmão. Esse irmão então foi consultado e ele disse: sim, podem vir, eu estou esperando vocês. E os diáconos foram lá visitar esse irmão. E ele não havia retornado à igreja depois da pandemia. Quando nós abrimos o templo, ele não veio, ele não retornou. Então fomos atrás dele para saber o que é que aconteceu. E eu fiquei impressionado com a sinceridade dele. Ele disse assim: eu não voltei porque eu não quero voltar. Não tenho vontade de voltar. Eu estou frio, eu apaguei, eu estou desanimado e eu não quero voltar. Ele desarmou os irmãos. Mas ele foi sincero. Ele não se disfarçou. Porque na maioria das vezes, não, eu sei, eu estou devendo uma ida lá, eu sei que preciso voltar, eu estou com muita dificuldade, estou muito atarefado, estou isso, estou aquilo. Pode ter certeza que a qualquer momento eu volto. Quando fala assim, a qualquer hora ou a qualquer momento eu volto, significa que eu nunca volto. Rapaz, você está sumido? Não, qualquer hora eu apareço lá. Qualquer hora eu apareço lá significa eu não irei lá. Sim ou não? Mas esse irmão não, ele foi sincero. E ele disse: não vou voltar, não vou retornar, estou desanimado, apaguei, esfriei e não quero saber mais. É estranho, é chocante você receber uma resposta assim. Mas pelo menos ele foi o quê? Sincero. Ele não se mascarou. Aí eu fiquei pensando na quantidade de pessoas que vêm. Vêm por quê? Vêm por obrigação. Vêm por medo de terem de prestar satisfação. Vêm porque não tem nada para fazer. Vêm porque disseram que viriam e se não vierem, a pessoa que convidou vai atrás. Eu me lembro de uma vez que eu havia convidado um jovem. Isso foi lá no início da minha conversão. Não, um pouco depois. Isso foi em 1993. Eu vou falar o nome, vocês não conhecem. Eu convidei o Pedro para ir na igreja. E o Pedro foi. E ele ficou sentado no banco. Os bancos naquela época não tinham esse acolchoado aí, feito pelo irmão Marcelo, não é? Muito bem feito, por sinal. Bancos duros. E aquele dia, o culto demorou muito. A pregação do pastor beirou 1h30 de pregação. E ele mexia para lá no banco, e ele mexia para cá, né?
E aí o pastor fez aquele tradicional apelo, que muitos pastores fazem, quem quer crer em Jesus, vem à frente, aquela coisa, e o Pedro levantou a mão. E eu achei que o Pedro tinha crido, né? Tinha entregado a vida para Jesus, e foi lá na frente, o pastor orou por ele, entregou para ele uma Bíblia. E ele todo ele lá na frente, eu todo feliz, e ele todo assim, sem saber o que é que estava acontecendo. Quando acabou o culto, eu fui lá fora, dei um abraço nele e falei: rapaz, que bom ter você agora como meu irmão em Cristo, que bom que você creu em Jesus. E ele disse assim: rapaz, eu não criei não, eu não sei nem o que eu estava fazendo lá na frente. Eu só sei que eu estava sentado naquele banco duro lá, eu comecei a sentir umas dormências. E aí eu tive que levantar para me poder andar, para poder melhorar. Eu achando que era uma coisa, na verdade era outra, né? Ok, ele foi sincero comigo. Ele não tentou disfarçar. Sabe, irmãos, precisamos ser autênticos. Mas autênticos nas mãos do Espírito Santo de Deus. Precisamos ter coragem de chegar diante do Senhor sem disfarces. Sendo quem somos, porque Ele nos conhece, foi Ele que nos fez. Falando com Ele: Senhor, eu estou assim, 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 e preciso da sua ajuda. É muito melhor do que você ficar batendo no peito e ficar aí tentando mostrar uma santidade, uma áurea de espiritualidade que você não tem. A outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, preste atenção nisso. De todos os privilégios que temos, o maior deles, sem dúvida, é termos a atenção de Deus. Coisa que Jeroboão não tinha. Jeroboão, ele pede a esposa para ir até o profeta, para ver o que é que aconteceria com o filho. Por quê? Porque Jeroboão não podia falar com Deus diretamente. Ele não tinha esse privilégio. Ele não tinha essa prerrogativa. Ele precisou terceirizar. Você já parou para pensar na quantidade de gente que terceiriza isso conosco? Tem culto na sua igreja hoje? Tem. Ore por mim. É o crente 6 horas, né? 6 horas por mim. Por favor, 6 horas por mim. Não é? Tem culto lá na sua igreja que dia? Domingo. Será que você pode pedir o pastor lá para fazer uma oração por mim? Eu fico pensando, por que você mesmo não ora? De vez em quando acontece isso, né? Pessoas que vêm aqui querem a oração do pastor. Não pode ser do diácono, viu, irmã Eva? Infelizmente. Não pode ser da irmã tal, do irmão. Não, eu quero que o pastor ore por mim. Mas por quê? Não tem nada em mim que seja diferente de você. Por que você não ora? Aí, sabe por que não ora? Porque não tem intimidade com Deus. Não pode orar. Não sabe, não tem condições de fazer isso. Aí, o que eles fazem? Terceirizam. Pedem o crente para orar, pedem a irmã, pedem o irmão, pedem o amigo do trabalho, o colega de escola. Ore por mim lá na sua igreja. Estou precisando tanto de oração. Teve um dia que eu estava aqui, uma pessoa veio aqui, sentou aqui no segundo banco, aí veio uma outra pessoa: pastor, ela está perguntando se o senhor pode orar por ela. Eu falei: claro que eu posso orar por você, é claro que eu oro. Você quer que eu ore por você mesmo? Quero, por favor, ore por mim. Aí eu cheguei perto da pessoa e falei assim: oh Deus, abençoe essa vida, não a conheço, mas o Senhor a conhece. Abra os olhos dela para que ela possa ter um encontro com o Senhor e ela mesma possa falar com o Senhor. Falei isso aqui com a pessoa. Que ela possa entender o privilégio que há em poder falar com o Senhor em nome de Jesus, porque é um privilégio que nós temos. Sabe, uma das máximas da reforma protestante, uma das grandes bandeiras da reforma protestante, o sacerdócio universal dos crentes. O que isso significa? Cada crente um sacerdote. Não é isso que Pedro fala? Vós sois sacerdócio real. Por isso que pastor não é sacerdote na igreja. Eu não sou sacerdote. Ei, eu não sou sacerdote. Eu sou um dos sacerdotes dessa igreja. Porque cada um dos irmãos que está aqui nesta noite é um sacerdote diante do Senhor. Podem falar com ele. Não precisa terceirizar.
Então, observe que Jeroboão, ele terceiriza, vai lá e conversa com o profeta Aías, vê o que vai acontecer com meu filho. Por que ele mesmo não falou com Deus, como Davi tantas vezes fazia? Lembram, quando nós estudamos sobre Davi? Davi sempre consultava o Senhor, conversava com o Senhor, falava com o Senhor. Por quê? Porque Davi tinha intimidade com o Senhor. Aproveite esse privilégio, irmão. Fale com Deus. Converse com Ele. Há uma frase de D.L. Moody. Que diz assim: dizemos que o céu está muito longe, mas ele está ao alcance da voz dos que lhe pertencem. Terceira e última aplicação dessa noite, e eu parto para a cristologia, e eu quero que vocês prestem bastante atenção na última aplicação. Legado. O que você deixará para o mundo? O que foi que Jeroboão deixou para Israel? Reis ímpios, pagãos, que seguiram o exemplo dele e que levaram Israel à ruína. Você não vai encontrar um rei em Israel que temeu a Deus. Olha o legado de Jeroboão. Todas as vezes que se fala de Jeroboão no livro de Reis, Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. E andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Todos contribuíram para a ruína de Israel, porque no ano 722, repito, Israel, como reino do norte, deixou de existir. Os habitantes foram levados para a Síria, muitos assírios foram trazidos para habitar em Samaria. Aí Deus permitiu que alguns animais selvagens invadissem a terra e matassem alguns assírios. Eles então pediram para que o rei enviasse alguns sacerdotes para ensinarem a lei do Deus da terra para eles. Esses sacerdotes foram para Samaria, casaram-se com mulheres assírias, e aí surgem os samaritanos. Que era o quê? Uma miscigenação, meio assírios, meio judeus, meio israelitas. E aí vem os samaritanos, que vamos ouvir falar tantas vezes no Novo Testamento. É aí que surgem os samaritanos. Entende? Então, legado. O que é que nós estamos deixando para o mundo? Eu falei isso domingo passado lá em Divinópolis. Eu achei tão interessante, mas tão interessante, que eu queria trazer de volta para vocês aqui. Eu queria reproduzir isso de volta, né? Agora dessa vez para os irmãos. Eu queria que nós entendêssemos essa questão do legado. Irmãos, em 1703, nascia em Connecticut, nos Estados Unidos, um bebê que cresceria e viria a se tornar um dos maiores pastores batistas da América do Norte. E por que não dizer do mundo? Eu estou falando de Jonathan Edwards, um pastor batista que pregou um sermão, já falei para vocês, intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Dizem que esse sermão foi tão poderoso que as pessoas choravam e gritavam e se abraçavam, arrependidas dos seus pecados, que ele não conseguiu terminar de pregar o sermão. Tamanha foi a glória de Deus que desceu sobre a igreja naquele dia, e o povo tudo caído no chão, abraçado nas pilastras do templo, chorando, pedindo perdão a Deus por conta da pregação de Jonathan Edwards. Eu tenho o livro que fala desse sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Pois bem, Jonathan Edwards, a árvore genealógica dele, os descendentes dele totalizaram 1.394 descendentes. Entende? Um homem chamado Benjamin Warfield, ele estudou a história dos descendentes de Jonathan Edwards, esse pastor batista, crente em Jesus. Ele deixou na terra 1.394 descendentes. Havia um ateu contemporâneo de Jonathan Edwards, que atacava Jonathan Edwards, que criticava seus sermões, um ateu
inimigo da fé cristã, que produziu 540 descendentes. Esse Benjamin Wardfield, ele fez um estudo desses descendentes. Veja o que ele descobriu. Os descendentes de Jonathan Edwards, 3 se tornaram presidentes de universidades. 3 se tornaram senadores dos Estados Unidos. 30 se tornaram juízes. 100 se tornaram advogados. 60 se tornaram médicos. 65 se tornaram professores de universidades. 75 oficiais do Exército e da Marinha. 100 se tornaram pregadores e missionários. 60 escritores de destaque. 1 vice-presidente dos Estados Unidos. 80 altos funcionários públicos. 250 formados em universidades, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a outros países. Todos descendentes de Jonathan Edwards. Os descendentes de Jonathan Edwards não custaram $1 sequer ao Estado. Aí esse homem, curioso, quis estudar os descendentes do ateu que atacava Jonathan Edwards, Max Jukes, que ele chamava, Jukes. Ele descobriu o seguinte: desses 540 descendentes do ateu Max Jukes, 310 morreram como indigentes, 150 criminosos, sendo 78 assassinos, 100 eram alcoólatras, mais da metade das mulheres prostitutas. E, ao todo, os 540 descendentes de Jukes custaram aos cofres públicos $1.250.000. Dá para entender a diferença? Do que é que um crente pode colocar no mundo? O que é que nós, como cristãos que somos, podemos colocar no mundo? Aí eu volto para Jeroboão. O que foi que Jeroboão colocou no mundo? Descendentes pagãos, ímpios, homens que desobedeceram a Deus, que foram infiéis a Deus e que levaram Israel à ruína. Aí eu fico pensando nas minhas filhas. Qual a diferença minhas filhas vão fazer no mundo? Já parou para pensar nisso, Gra e Cris? Que diferença os filhos de vocês farão no mundo? Eles serão bênçãos para o mundo? Ou eles serão problemas para o mundo? Nós precisamos nos preocupar com isso. Principalmente nós que somos pais. O que os nossos descendentes serão para o mundo? Qual é a diferença que os nossos filhos e os nossos netos e os nossos bisnetos farão no mundo? Eles tornarão o mundo melhor, eles tornarão a vida das pessoas que conviverem com eles melhor ou pior? Então eu deixo para vocês a pergunta: legado, o que você deixará para o mundo? E aí eu termino com a cristologia. O que eu aprendo de Jesus Cristo aqui? Jesus é aquele que nos leva à sala do trono. Por causa do que Jesus fez, eu e você não precisamos terceirizar uma audiência com Deus. Por causa de Cristo, Deus nos ouve. Jeroboão não podia ser ouvido por Deus, porque Jeroboão não conhecia Deus. A esposa de Jeroboão não podia ser ouvida por Deus, porque ela não conhecia Deus. Aías podia falar com Deus, porque ele conhecia Deus. Nós podemos falar com Deus, irmãos. Nós temos o privilégio de entrarmos na sala do trono em nome de Jesus. Quero deixar para vocês, então, todo esse aprendizado. Que Deus nos abençoe e que nós possamos continuar crescendo na graça e no entendimento de sua palavra. Amém?